Olá, pessoal, tudo bem? Bom, tô começando aqui essa live. A Karine deve entrar já já, tô aguardando a solicitação dela. A gente vai falar hoje sobre amamentação, ok? A Karine, ela tem um Instagram que chama Educação com Apoio. E ela acabou de já enviar aqui uma solicitação. Tá entrando. Daisy, olá, olá, tudo bom? Oi. As pessoas estão começando a acessar aí a, a live. Seja bem-vinda, Karine, aqui no Instagram para fazermos essa live. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, Ná. Tô sim. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Espero que a gente possa somar para essas mamães. Sim, com certeza. Bom, Karine, se apresenta pra gente um pouquinho o que você estuda, o que você vem trazer hoje pra gente sobre o tema. Meu nome é Karine Hardt, eu sou pedagoga, consultora parental e mãe da Kiara. Agradeço imensamente o convite da Natália, que se tornou uma grande amiga. E estamos aqui hoje, né, para somar para essas mamães. Sim, sim, isso mesmo. Bom, eu também estou muito feliz, Karine, seja bem-vinda com a nossa live aqui. Como eu estava falando nos stories agora há pouco, convidando as pessoas para participarem da live, não é só para quem está gestante ou para quem é mãe, mas também para as pessoas que pretendem apoiar uma mãe que amamenta, né? Então a gente vai Sim, compartilhar hoje aqui um pouco dos nossos desafios, né? Nós duas somos mães, então temos aí muitas experiências em comum nesse assunto, além de profissionais, sim, sim. né? Para quem não me conhece, para quem está acessando aqui, eu sou a Natália, psicóloga, também sou doula e já trabalhei muito orientando, né, mães nesse período da amamentação. E, enfim, e esse tema surgiu de um bate-papo nosso, né, na semana passada, do que poderíamos levar aí para mais pessoas, agregando conhecimento, experiências, né? Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente, Karine, como foi esse processo de amamentação no início para você, né? Como foi optar a amamentar? Você já tinha esse conhecimento? Foi algo que foi acontecendo e você teve que ir lidando com as adversidades? Na realidade, eu sempre quis amamentar, né? É, eu, eu sempre soube da importância do leite materno, né? Então, eu sempre quis amamentar por isso, né? Eu não sabia se um dia eu ia ter um filho, mas se um dia eu tivesse um filho, o meu desejo era amamentar. Eu não sabia se eu ia poder amamentar, né? Mas eu gostaria muito, pelos benefícios do leite materno, né? Porque eu sempre soube, apesar de eu não ter sido amamentada, eu sempre soube que o leite materno tem todos os nutrientes para o desenvolvimento do bebê e ele é um meio condutor de anticorpos que vai proteger o bebê contra qualquer infecção. Então, qual mãe que não quer amamentar o seu filho, né? Se eu pudesse proporcionar isso para o meu filho, eu gostaria muito. É claro que com a amamentação vem muito a doação, né? E aí essa é uma outra parte que a gente pode falar mais para frente, né? É, Que vem junto com a amamentação. não é só oferecer o leite, né? Tem toda a Sim, sim. disponibilidade, tem N coisas que a gente abdica na nossa rotina, no nosso dia a dia,
para se colocar à disposição desse bebê, né? Então, Sim. são E muitas outra demandas coisa, que a gente, na verdade, só conhece quando entra em contato, quando vivencia na realidade tudo isso, né? Então, como eu coloquei lá no postzinho da chamada da live, eu amamentei a minha filha até os 4 anos e 4 meses, né? Foi aí um longo período, hoje ela tá com 4,5, 4,6 aproximadamente. uhum, E, então faz bem pouquinho tempo, gente. Há 2, 3 meses atrás estava eu amamentando ainda. Lógico que em bem menos frequência, né? Mas a Karine ainda amamenta a Kiara, né, Karine? E a Karine tá aí a família. todo vapor, porque acho que pelo menos até uns 2,5, 3 aninhos as crianças vão assim. Ai, meu Deus, até, né, sem fim, né? Tipo, mamam até. Sim. Sim, e eu percebo que a Kiara, por exemplo, quando eu tenho uma rede de apoio, né? Inclusive, o meu Instagram, ele chama Educação com Apoio, porque eu queria fazer um projeto que não foi para frente, porque para apoiar essas mães que não têm rede de apoio. Então, eu entrei em contato com algumas mães. E nós iríamos apoiar essas mães que não têm apoio, sabe? Porque uma mãe que amamenta, ela tem que estar com a educação emocional muito estruturada. Porque senão ela vai largar a amamentação. E se a mãe não tem pelo menos 1 hora do dia para ela vai largar essa amamentação, porque é muita dedicação. Então, assim, a educação com apoio nasceu por isso, porque nós queríamos apoiar mães que não têm rede de apoio aqui em São José dos Campos. Uhum. Então, como queria funcionar? Nós iríamos até a casa dessa mãe, né? E iríamos apoiá-la pelo menos 1 hora para ela poder tomar um banho, para ela poder tomar um café, para ela poder respirar um pouco, porque a demanda é grande. Né? Então, a educação com apoio surgiu por isso, só que, lamentavelmente, não foi para frente por causa da nossa situação hoje, né? Como que eu vou apoiar uma mãe? Vou bater lá na casa dela, vou falar: oi, vim ficar com o seu filho de máscara, de luva, né? A situação não permite hoje, Sim. mas o projeto está em pé e quando tudo isso acabar, se acabar um dia, se Deus quiser, vai acabar, o meu projeto vai continuar, sabe? Apoiar mães que não têm rede de apoio. Porque a sua. Fazer isso Você tem que de estar maneira. muito bem. A gente pode fazer isso de maneira online, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, Ah, passando sim, sim. da casa delas, receberem a informação. E eu acredito que só o fato delas poderem assistir alguém falando sobre o que elas estão passando já é um grande apoio, né? Já é, assim, uma grande ajuda. Enfim. Sim. Então, bom, eu vou compartilhar um pouquinho, né, das minhas experiências, a Karine das experiências dela. Se você que é mãe está assistindo a gente ao vivo, também comentem. Eu deixei um comentário fixado aqui, gente, só para quem for entrando, né, no meio, saber do que estamos falando. Então, bom, conta pra gente, Karine, quais foram os seus desafios, né, no início, assim. Eu vou tentar lembrar de alguns aqui também que eu tive. E a gente compartilha, porque na verdade não é só o desejo de amamentar, né? São muitos outros fatores, muitas outras coisas que a gente só vai descobrindo realmente quando a gente tá ali com o bebê no colo e a gente vê que às vezes aquele bebê ou mama demais e regurgita, né? Ou mama de menos e não tá ganhando Sim, peso, ou às vezes a sim, pega não tá sendo ideal e dá aquela dor, aquele desconforto. E, enfim, alguns seios chegam a sangrar, né? O que é muito comum sim. por essa questão da pega. Então, enfim, são muitos fatores aí, né? Tanto da mãe quanto do bebê, né? Da saúde aí de ambos, para que a amamentação seja conduzida da forma mais saudável possível.
sim. O meu maior problema, né, que eu tive quando eu quis amamentar e sempre soube do benefício do leite materno, a mãe não sabe se ela vai conseguir amamentar, né? E nem passava pela minha cabeça uma coisa que eu tive um dia, né? Porque assim, existe o seio invertido, né? O bico do meu seio, ele era invertido. E eu nasci com isso, né? Chama inversão congênita. Essa inversão congênita você pode nascer com ela ou você pode adquirir depois. E ela tem 3 estágios. O primeiro estágio, você tira o bico do seio e ele fica para fora. Você consegue pegá-lo. O segundo estágio, você tira o bico do seio, mas ele entra para dentro. Você consegue tirar, mas ele já entra para dentro. E o terceiro estágio, você tira para fora e você não consegue tirar. Então, assim, o meu era o segundo estágio. Eu tirava para fora, ele ficava, mas logo ele entrava para dentro de novo. E isso me incomodou aos 25, 26 anos pela parte estética mesmo, né? Caramba, cadê meu bico? Não tenho bico, o que que eu vou fazer, né? Mas nem pensando em casamento, nem em amamentação, nem em filho, pela parte estética mesmo. Aí eu fiz uma cirurgia, né, como obstetra. A cirurgia foi um sucesso, mas eu tinha que fazer uma massagem no banho para o bico ficar para fora, né? Porque ele podia voltar a entrar para dentro de novo. Eu até fiz um tempo de exercício, mas sabe quando depois cansa? Eu falei, eu não vou ficar fazendo, gente, vou ficar fazendo negócio para o resto da vida. A cirurgia deveria ter resolvido, né? Sem paciência, né? 25 anos, 23, 24. Enfim, e deixei para lá, aquilo não me incomodou mais. E aí, quando a Kiara nasceu, gente, aí que eu fui lembrar daquilo, sabe? Falar, gente. E eu só fui lembrar quando ela nasceu, e aí a fotógrafa que estava no meu parto falou: olha a pessoa, né? Isso que eu falo, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, porque a mãe, ela não sabe ser mãe, né? Você aprende ali tudo na raça. Claro que os 9 meses é uma preparação para mãe, eu aprendi muito nos 9 meses de gestação. Mas ali, sabe quando você pensa, meu filho vai nascer, eu vou pôr no seio e o leite vai sair, tá tudo bem? Doce ilusão. Dessa forma. Eu acho que é assim, né? É algo natural. E aí eu coloquei ela no seio e aí eu vi que eu não tinha bico. Eu falei, gente, como que essa criança vai mamar, tadinha? Ela chorava a noite inteira e eu não me tocava que era aquilo, sabe? Que ela não conseguia sugar porque o bico estava para dentro. E ela passou chorando os dias no hospital. Eu fiquei lá 3 dias no hospital porque tinha que ficar, era o padrão. E aí eu tinha as enfermeiras, né? Então eu estava segura ali. A enfermeira vinha, me ajudava, ela me socorria ali, então eu estava segura, eu não queria ir para casa. Não, eu não quero ir para casa, eu vou estar sem enfermeira, o que que eu vou fazer, né? Será que eu vou conseguir amamentar minha filha? Ali eu estava bem, mas depois desse processo eu fui para casa e aí eu fui procurar o projeto Casulo, né? Porque a Kiara chorava muito, chorava, chorava, ela não dormia. Provavelmente ela passou fome porque não saía e eu não queria dar fórmula e eu não tinha o que dar, porque se não é o leite materno, o que que é? Então eu fiquei noites acordada, chorando e fazendo assim com o seio para ver se saía e o bico, enfim. Nossa, foi assim um processo bem doloroso.
Eu acordei de manhã, fui no Projeto Casulo, que uma amiga tinha comentado, que eles dão todo o apoio, e ela me falou daquela sonda. Eu contei para a enfermeira que a Kiara não estava mamando, né? E quando ela sugava, ela pegava meu peito, o bico saía para fora. E ela conseguia sugar para que ele ficasse para fora. Só que ela dormia, então ela dormia e não comia. Ela dormia e não comia. E aí a enfermeira falou assim: se você fizer translactação, que chama. Se você fizer a translactação, que é você pegar essa sonda, tirar seu leite, colocar na boquinha dela, no seu bico, ela vai chupar. E aí ela chupando, ela vai ver que tá saindo bastante leite. Isso vai motivá-la a ficar acordada, né? Porque eu acho que cansava ela. Ela sugava, sugava, sugava e não saía, né? E aí ela desistia e dormia. Então, com a translactação, não. Ela sugava, saía bastante leite, então ela ficava motivada a ficar acordada. Só que isso foi por pouco tempo, porque para você encaixar a sondinha na boca do bebê, nossa senhora, como eu tentava, eu ficava uns 40 minutos para colocar, às vezes eu tinha sorte, ela pegava, nossa, eu ficava super feliz, né? Porque a mãe quer que o filho se alimente, né? Se você fica desesperada ali, aquela coisinha pequenininha não tá comendo, você não tá conseguindo alimentar, o que que eu faço? Eu vou até fazer um parênteses aqui, né? Por que que ela dormia quando pegava o peito, né? Na verdade, ela se acalmava porque o choro, na verdade, do bebê nos primeiros dias, né? E aí é muito entendido como meu filho tá passando fome, não tá se alimentando, enfim. Eu vou aproveitar e trazer um conteúdo aqui para vocês que pouquíssimas pessoas sabem sobre isso, que é sobre a gordura marrom do bebê, né? A gordura marrom é um armazenamento que o bebê tem de nutrientes em aproximadamente 20 dias antes do parto. Só que só é possível o bebê acumular essa gordura marrom quando essa mulher entra em trabalho de parto, né? Para o parto normal. Porque na cesárea não tem como o médico estimar quando que está sendo acumulada a gordura marrom, né? Então, por isso a importância. Mesmo se você for ter uma cesárea, espere entrar em trabalho de parto, porque isso quer dizer que o bebê está a termo, que o pulmão está maduro, que esse período da gordura marrom foi respeitado. Então, o bebê, quando ele chora, na verdade, após o nascimento, é por N outros fatores. Porque ele está fora daquele líquido quentinho, porque ele estava buscando um aconchego, um acalanto. Por que que a Kiara dormia? Porque ela pegava no seu peito e ela tinha esse vínculo materno suprido, né? Então, Sim, nos primeiros dias, o alimento em si, ele não se faz tão necessário quanto o vínculo materno, né, da mãe do bebê, que está sendo alimentado, que está sendo construído, né? Nos primeiros 20 dias, 20 a 40 dias, isso é essencial, esse vínculo com a mãe, né? Por isso a importância toda do colo, do contato pele a pele, né? Do nascimento, que a gente fala da Golden Hour, que a gente pode falar disso em outros stories, enfim, em outros vídeos, né? Em outras lives. Mas o quanto é importante esse período. E é comum, né, o colostro, que é aquele líquido transparentezinho, descer durante até uns 6 dias e só depois vir o leite. Para algumas mães, eu lembro que para mim veio acho que com 3 dias, 4 no máximo, depois do nascimento. Para algumas mulheres pode levar até uma semana, né? E tudo bem. E o colostro, ele tá cheio de anticorpos, tá cheio de nutrientes, de coisas positivas que esse bebê precisa, até mesmo para uma adaptação até que o leite venha, né? Porque o intestino do bebê, todo o sistema digestório, ele está sendo preparado. Então, o colostro, ele também prepara esse sistema digestivo do bebê
para receber o leite posteriormente, né? Então, por que a Kiara dormia? Porque ela estava tendo a necessidade primordial dela atendida, né? A questão do leite era uma segunda emergência, digamos, né? E aí, a gente chama de translactação ou de relactação quando acontece da mãe parar de amamentar e querer retomar a amamentação, também é possível. Ou até mesmo mães que têm filhos adotados, adotam um bebê e quer amamentar esse bebê. Né? É possível fazer essa translactação, enfim, essa técnica, para que a mãe comece a estimular e produzir leite, né? Porque o bebê está sugando, só que ele não está recebendo o alimento. Então, o estímulo, né? Ali para ser produzido o leite. E aí, na Kiara, bom, você já tinha o leite, então você utilizou seu próprio leite, né? Dentro de uma mamadeira, alguma coisa assim. E aí você coloca uma sondinha mesmo, que é um caninho, um canudinho, né? Na boquinha do bebê, no cantinho do lábio, assim, enquanto ele ainda tá com a sua boca. O que acontece, às vezes, fica um conflito, né? Tipo, o bebê tá segurando o seio, só que você conseguir encaixar ali nesse vãozinho que fica. Às vezes o bebê solta o seu seio quando ele percebe que você tá tentando enfiar alguma coisa. É realmente um desafio. Sim. Mas é possível, gente, é possível. E além do projeto Casulo, a gente tem consultoras de amamentação que podem ir até a sua casa, né, e estar auxiliando com relação a todas essas questões, inclusive com o seio rachado, com os machucados, com a pega, né? Existe um trabalho também com fonoaudiólogas que avaliam a pega do bebê, que avaliam o céu da boca, o formato, né? Se tá tudo certinho, se o bebê tá apto a mamar, né? A ser amamentado naquele início, né? Então, é toda uma equipe multidisciplinar, né? São muitos profissionais aí para amparar essa mulher. Então, infelizmente, faltam essas informações e as mulheres ficam, poxa, mas o que eu vou fazer? E muitas vezes nem se passa na cabeça essas possibilidades de levar numa fono, de contratar uma consultora de alimentação, de seguir algum projeto, de, né, ir em algum lugar onde realmente eu possa ter um auxílio. E aí já vem logo a facilidade do leite na latinha, né? E vamos dar a fórmula que não deu certo, não consegui amamentar. Então, assim, o quanto disso é natural, é instintivo, e o quanto disso a gente precisa de informações. Instintivo é tanto para o bebê quanto para a mãe. Mas, infelizmente, a gente vive hoje um momento em que não estamos conectados com o nosso instinto materno, né? A gente vê aí pelo número de cesáreas que tem e pelo número de bebês que são amamentados. Karine, você tinha tirado um dado, né? Não foi? De quantos por cento que amamenta? Menos de 40% das mulheres no Brasil amamentam hoje. E até um determinado período, né? Até, assim, poucos meses do bebê. Acho que raríssimos os casos, que deve cair em menos de, sei lá, 1% aí as mães que amamentam depois dos 2, 3 anos de idade, né? Então, infelizmente, faltam muitas informações e a gente está muito desconectado da nossa origem, né? Porque lá atrás, né, era assim, muito natural, né? A amamentação, até porque nem tinham as N fórmulas que tem hoje, né? Enfim, eu estava vendo uma propaganda esses dias, não, tem uns meses já, do leite condensado, gente. Davam leite condensado pro bebê aí no período de 1980, acho que na época que eu nasci. E eu falei, meu Deus do céu, que isso? Leite condensado, tipo, porque não tinha fórmula, né? Enfim. Meu Deus. Pois é. E tem uma outra coisa aqui, né? Bom, tem a questão da dor, eu anotei aqui pra gente falar, né? É natural, gente, sentir dor no início do processo. Eu lembro que eu senti dor, uma dor assim gritante, de chorar, de escorrer lágrima, nas primeiras, acho que 2 semanas aproximadamente, assim, até a pega se regular. E eu me lembro de sair do banho e ficar sem roupa, porque ardia muito, né?
A questão da candidíase também, né? Aquele sapinho, a pomada. Pode falar, Karine. Compartilha aí. Então, nas primeiras 2 semanas também, né, até a pega se concretizar, né, que para mim foi até um pouco mais que isso, a Kiara mordia, né, e machucava, rachou algumas vezes. E eu sentia dor, com certeza. E mesmo assim ela queria, né, mamar mais. E aí a pediatra me passou essa pomadinha. Ela é natural. Ela é lanolina HPA, não sei se dá para ver, mas ela é natural. Então você passa, além de hidratar o seu seio, o bebê pode mamar com a pomadinha. Então você passa no seio e ele pode mamar normal, porque ela é natural, e isso me ajudou muito. Eu ainda tenho ela para você ver. Vence esse ano, mas eu usei muito essa pomadinha. Uma outra dica com relação a essa pomada é quando você for passar essa pomada, passa só no biquinho do seio. Não deixa Só no ela meio. cortar em volta da auréola. Porque senão, o que acontece? O bebê vai pegar e a pega escorrega. A boquinha do bebê escorrega. E aí a pega tende a realmente ser de uma forma incorreta e vai te machucar de novo. Então, o ideal só no lugarzinho que tá machucadinho, o menos possível. Por isso que ela dura muito. Nossa, eu lembro que a minha eu usei, ainda passei para outras amigas mães. Porque elas duram muito tempo, né? A gente usa muito pouquinho. E, na verdade, vai usar muito no começo, assim. No primeiro mês, às vezes nos primeiros 2 meses. A partir do 3º, 4º mês, o bebê já tá craque, a mãe também. E aquele seio também já tá amadurecido, digamos, né? A minha irmã tá falando aqui que ela passou clara de ovo. Natural. E o bebê pode mamar tranquilamente. Olha, essa eu nunca tinha ouvido Eu falar. também não. Mas que se deu certo, tá ótimo, né? Enfim, não sei se pode dar uma cólica no bebê, né? Porque, não sei, é clara de ovo, e, né? Não sei se é cientificamente recomendado. Mas, enfim, tem N coisas. Bom, eu vou contar agora aqui, gente, algumas coisas que eu ouvi. E se você quiser também contar, Karine. Eu lembro com barrigão, assim, passava na caixa do mercado, ou ia na farmácia, na rua, em diversos lugares, e as pessoas me davam dicas, né? Ouvi uma recentemente. Passar pedra pomes no bico do seio logo quando engravida. Porque assim você já vai esfolando, já vai deixando o seio calejado. Gente do céu, socorro! Não, pelo amor de Deus! Não façam isso. Não tem necessidade. E eu ouvia muito casca de fruta, casca de laranja para você colocar a parte de dentro da casca no peito, casca de banana, enfim. Eu acredito que a casca de banana tem algumas propriedades ali restaurativas. A casca de laranja é ácido, então, gente, vai arder, não faz isso. Eu tenho uma amiga, não sei se ela está assistindo a gente, mas ela me contou uma vez que ela teve um problema seríssimo na amamentação com o bico do seio, rachou muito, doía demais. E foi um pediatra que atendia o filho dela que falou sobre a casca da banana. E ela falou que deu super certo com a casca da banana, que salvou mesmo a amamentação dela. Não sei se ela está assistindo a gente, se ela tiver, um beijinho para ela. Mas ela falou sobre a casca da banana. Você falou agora, eu lembrei. E uma outra dica que eu ouvi que também funciona é você pegar logo no período quando. Isso depois que o bebê já nasceu, tá, gente? Tem o período do colostro, né? E logo quando chega próximo da descida do leite, a gente tende a sentir febre ou ficar com calor, enfim, porque começa a descer tudo. Que assim, eu lembro que eu tive íngua, dor de garganta, uma leve febrinha, enfim, e sentindo o leite descendo. E aí o seio fica muito quente e pode vir muito leite, né?
E aí pode ter a tendência de empedrar, de infeccionar, enfim, de acontecer N coisas aí que a gente chama de hiperlactação, quando essa mulher produz muito mais leite do que aquele bebê precisa, né, mamar de fato. Uhum. E aí uma das dicas com essa questão de frutas, legumes, enfim, é usar folha de alface, né, ou alguma folha de couve, de qualquer outra que contém água e esteja geladinha, né, na geladeira, você põe a folha para refrescar e para diminuir essa produção de leite. Eu usei como se fosse uma bolsinha térmica, só que colocava na geladeira, da mesma marca da pomada que a Karine mostrou, da Lanzinol. Uma amiga tinha essa bolsinha, ela é redondinha no formato do seio, já vi na farmácia também para comprar. E aí colocava na geladeira e colocava no seio. Ficava só o bico para fora, assim. E nos dois, nossa, ficava geladinho, era uma delícia. E passava aquela sensação de calor e de, né, o leite entumecendo. Você sente ele vindo, entumecendo no seio. Então, foi algo que me ajudou muito, mas as folhas também ajudam nesse processo para refrescar e para diminuir, né? Uma outra dica sobre o banho, né? Alguém me falou, foi você, Karine, que não podia molhar o Foi, banho? Foi você? foi, foi. Enfim, Sobre a, como que a você fez? lactação, né? Sim. Alguém me falou que eu não podia molhar o seio, mas. E aí eu passei 2 semanas tomando banho sem molhar o seio. Mas para você ver como você não vai buscar informação, né? Isso é importante para as mamães que estão assistindo a gente hoje. Buscar informação, hoje a gente tem o Google, né? Claro que você tem que ir em sites confiáveis, mas eu poderia ter ido buscar informação e não ter acreditado na primeira pessoa que falou para mim que eu não poderia molhar o seio, né? Geralmente você não pode molhar o seio quando você produz muito leite, né? A água quente, ela pode empedrar, né, o seu leite. Mas não eu não produzia muito leite, né? Pelo contrário, eu fiz coisas, as dicas que eu vou dar para vocês, de coisas que eu fiz, era para produzir leite, né? Porque eu não tinha leite. Então, assim, ficar 2 semanas sem tomar banho, sem molhar o seio por falta de informação, isso não pode acontecer mais, né? Exatamente. Conta aí, Karine, o que que você fez para aumentar a sua produção de leite? O que que funcionou e o que que não funcionou? Então, ainda com a dificuldade da amamentação, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que depois que a translactação não deu certo para mim, eu fui fazer o exame do pezinho na Kiara. E aí uma outra enfermeira me atendeu. E aí ela eu ia fazer o exame do pezinho, não tinha nada a ver com a amamentação, mas a Kiara queria mamar, eu sentei na frente dela, enfim, e ela viu eu amamentando a Kiara, né? Viu a minha dificuldade do seio, enfim, e aí ela me deu isso aqui, ó, para colocar no seio, que é um bico de silicone. Você encaixa no seu seio. E aí, como o meu bico era para dentro, ele ficava melhor aqui. Quando a Kiara sugava e ele saía para fora, por incrível que pareça, ele parava nesse bico de silicone. E Hum. quando eu consegui amamentar a Kiara lá na clínica com isso aqui, gente, eu falei, esse negócio aqui salvou minha vida. Porque, tadinha, agora ela não vai sofrer tanto para ficar puxando o meu bico para fora, né? Uhum. Mas eu comprei isso aqui, eu comecei a usar, mas eu percebia que a Kiara, ela, na realidade, sabe aquele instinto de mãe? Será que eu estou fazendo a coisa certa, colocando um bico de silicone no meu bico para ela sugar o bico de silicone e não o meu bico? Uhum.
eu senti que eu estava fazendo alguma coisa errada. E aí eu fui procurar a doula especialista em amamentação. Foi quando eu fui procurá-la. E aí, quando ela me viu com isso daqui, eu, eu realmente achei que o meu instinto não estava certo, né? E aí foi o processo que eu comecei a fazer para o meu leite aumentar a partir dessa doula que eu contratei, que foi até minha casa, ela foi me ver, ela viu eu amamentando com isso. Ela falou que a Kiara podia se acostumar com o bico de silicone e mesmo depois Né? que o meu bico saísse para fora, talvez a Kiara não quisesse mais o meu bico, ela poderia se acostumar com esse bico, e aí ela pediu para eu tirar, e aí a gente foi num processo de eu segurar mesmo o meu bico para ele não entrar mais para dentro, e o meu marido me ajudando e colocando a boquinha da Kiara e até que ela sugasse, 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 o bico ficasse para fora. Então foi assim, foi longo. Foi um processo bem longo. E para mim, para aumentar a minha produção de leite, ela me passou várias dicas que eu quero compartilhar com vocês. Né? Às vezes tem muita mãe que não tem condição de contratar uma enfermeira ou uma doula especialista em amamentação. Mas com essas dicas que eu vou te falar agora, você pode anotar e se você tiver dificuldade, é só você fazer que você vai conseguir. Assim como eu consegui, que eu amamento até hoje. Hoje, graças a Deus, eu não tenho mais problema. Mas Né? Depois, vamos lá. né, a criança se adapta e a mãe também. E eu recebo muitas Sim. perguntas de mães. Poxa, eu tenho o bico invertido e tal, é possível amamentar? A resposta é sim, gente, é possível. Só que dá um pouco mais de trabalho, precisa de um pouco mais de orientação, de informação, mas é possível. Conta aí pra gente, Sim. Karine. Bom, ela falou dos galactagogos. Você já ouviu falar disso? Ai, pelo nome agora eu não. Galactagogos. Ela falou que lá nos Estados Unidos eles usam bastante. É uma substância que auxilia o início e a manutenção da produção adequada do leite. São frequentemente utilizadas durante o período da amamentação, com o intuito de elevar a produção do leite. O que que é isso? Tem produtos que a gente come que tem esse galactagogos, essas substâncias. Então, quais são essas coisas, né? A canjica, tudo que é de milho. A canjica, eu comia todo dia canjica, eu não ficava sem canjica. Bolo de milho, o arroz doce também tem, né? Só que não vai colocar muito Pode leite ter uma panela inteira. condensado, muito açúcar, né? Pode até colocar, mas maneira. Canja de galinha também. Minha mãe sempre fazia para mim a canja, eu comia praticamente toda noite, não aguentava mais de tanta canja de galinha. Ah, tem o chá da mamãe também. Não sei se alguém já ouviu falar. O chá da mamãe são várias ervas. Se eu não me engano, vende na farmácia, vende lá naquela farmácia antiga. Parece que no Mundo Verde também tem o chá da mamãe, ajudou bastante. E o melhor de todos, que me ajudou muito, que foi o fenogrego. Já ouviu falar do feno grego? Fenogremo? Feno grego. Ah. Na realidade, vende lá no Consciência, nesses lugares que vende produtos naturais. É tipo uma sementinha que ela falou para eu comer ou no suco ou na alimentação. Aí eu jogava um pouquinho dessa sementinha, um carocinho bem pequenininho assim, parece uma mini granolinha, na alimentação. Só que o negócio é tão duro, mas tão duro, que
sabe quando você engole um remédio só com água e o remédio passa por aqui, você não consegue mastigar o remédio? É mais ou menos isso. Hum. Não tem como mastigar o feno-grego, é muito ruim. E aí eu falei para ela sobre isso, né? Falei, nossa, mas não tem um pó do feno-grego, porque Hum. seria mais fácil. Aí ela me falou que aquela farmácia Becker, lá É, não sei na onde Paulo fica, Becker mesmo. no Becker, isso, manipula o feno grego. Então, quando eu fui lá pedir para manipular, tinha uma lista de mamães que manipulavam o feno grego lá. E aí eu também pedi para manipular. Então eu tomava, se eu não me engano, era três vezes ao dia. E aí eu comecei com o feno grego. Então eu já comia canjica, o arroz doce eu nunca comi, mas a canjica eu sempre comi. Caldo de cana também tem aquela substância lá do Galactagogo? Galact... galactagogos. Galactagogos. Galactagogo, isso. É. Então, o caldo de cana também eu sempre tomava, apesar de ser assim menos, porque é muito doce, né? Uhum. A canjica eu sempre comia, a canja de galinha e depois o feno grego. Então, eram as coisas assim que eu mais comia para produção de leite. E depois eu descobri o spray de ocitocina. Não sei se você já ouviu falar, Não. né? Porque eu não sei se todas as mamães sabem, mas eu também não sabia antes de ser mãe, né? Dos motivos que eu queria amamentar também era por causa da conexão entre a mamãe e o bebê, né? Quando você se conecta com o bebê, tem vários benefícios que Sim. acontecem nessa conexão, né? O primeiro deles é que reduz o efeito traumático causado pelo parto, né? A amamentação. Olha só como é bacana amamentar. Claro que tem aquela outra parte que eu já falei, né? Da doação, que não é fácil. Mas essa conexão, você imagina que o bebê tá lá quentinho, né? A Nath sabe falar, ela falou sobre isso. Uhum. Quentinho. Tudo bem que o meu parto foi natural, né? Foi normal. Mas de E a qualquer forma, Kiara, né? E é a traumático para o Kiara bebê sair não daquele ninho, né? Daquele aconchego. E para a mãe também, exato, né? Perder, né? Aquela barriga, aquele bebê, aquela sensação interna. exato. Tem uma sensação de vazio inevitável, né? O Sim, parto normal é um pouco menos traumático, mas ainda assim tem um trauma, né? Então a sim. amamentação realmente ela pode continuar. E aí, então, olha só o que a amamentação faz, né? Ela vai reduzir o efeito traumático causado pelo parto, ela vai ajudar a prevenir a depressão pós-parto, que tem muitas mães que têm, inclusive eu já conversei com amigas minhas que tiveram e é muito triste. E a liberação da ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. Então, assim, eu estava falando do spray da ocitocina, né? Eu só fui descobrir a ocitocina depois que eu fui mãe. Eu nunca tinha pesquisado e nem sabia que existia esse hormônio do amor. E aí, esse spray de ocitocina eu comprei na farmácia, inclusive foi uma amiga também que ela usou. Toda vez que eu ia amamentar, eu espirrava um em cada narina. E aí também isso me ajudou. Então, além de tudo que eu comia, né, do feno grego que eu tomava, e mais o spray de ocitocina, para poder esse leite fluir. E eu consegui amamentar a Kiara.
Porque Então, toda a assim, produção de leite, ela parte da nossa produção interna de substâncias, né? De hormônios, enfim. Então, na verdade, a gente tem que estar bem com a gente mesma, tem que estar, né, motivada a aquele processo, enfim. E muitas vezes a gente mentalmente ou organicamente não estamos prontas para esse processo e tem aí recursos, né, que podem ser utilizados para promover esse momento, enfim, para promover toda a amamentação, né? sim, e as pessoas podem pensar, né? Nossa, quanta coisa ela fez, né, para poder amamentar. Mas assim, eu também fiquei abalada, sabe? Eu chorava, quantas vezes eu pensei que eu não ia conseguir. Mesmo assim, eu tentava, mas a estrutura emocional da gente fica abalada. Então, assim, você depois, né, eu fui trabalhando em mim, como eu queria muito amamentar, e eu tinha recursos, né, porque tudo isso que eu tô falando para vocês é um recurso que você pode tentar. Então, eu sempre pensava, eu vou tentar tudo, se eu não conseguir, aí eu vou ficar aliviada, porque eu tentei tudo. Ninguém vai falar para mim que eu não tentei uma coisa, ou eu não vou falar para mim lá na frente, Karine, você não tentou isso. Não, É. eu tentei tudo, né? Então, assim, eu tentei e consegui. Ah, E eu mas você acredito não. também que quando a gente coloca isso, né, de, meu, vou conseguir, e a gente começa a confiar e pedir para o universo mostrar caminhos, as pessoas certas aparecem, as técnicas, toda a ajuda que você precisa começa a entrar em ressonância com aquilo que você quer, né? Sim. Então, enfim, muitas vezes, né? Se perguntar, será que eu queria mesmo? Será que isso estava de acordo com o que eu buscava? Porque muitas vezes não, muitas vezes a gente se auto-sabota ou a gente fala que queria porque não era algo tão intrínseco, tão necessário, né? Tão atrelado à minha essência. Então, eu não tive esses desafios que a Karine teve, eu tive esses desafios normais de a questão da febre, da produção do leite. Quando a Lasri tinha 9 meses, olha só, depois de muito tempo já amamentando, já, nossa, amamentava ela até de ponta cabeça, nem acordava mais na madrugada para amamentar, né? Ela já vinha e pegava o peito sozinha. Quando ela estava com 9 meses, eu tive um entupimento de um dos mamilos, porque eu usei um top, aqueles com elástico em cima e embaixo, nem lembrei que não podia. E aí aquilo entupiu uma dos dutos, né? Que ia até o mamilo, até o seio ali do leite, da produção do leite, foi produzindo e parou, ficou parado, né? Num lugar aqui, enchendo, enchendo, entupindo, e começou a fazer um caroço. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E assim, tudo com relação à alimentação é para ontem. Tudo é para ontem, gente. É muito rápido o que acontece. Então foi assim, eu dormi com aquele top, acordei acho que umas 6 da manhã, já tava sentindo estranho. Quando foi 3 da tarde, já não dava para relar no meu seio, já tava assim desesperador. Eu já tava desde as 10 da manhã buscando uma consultora para eu passar urgente. E aí acabou que não consegui uma consultora que viesse na minha casa, mas eu fui até uma roda de mães que estava acontecendo naquele dia, e lá tinham duas consultoras de alimentação. Eu falei, nossa, tô indo aí, gente. E aí minha mãe me levou. Na época eu não dirigia ainda, fui com a Lasri mamando só de um lado do peito e o outro enchendo, né? Porque quanto mais ela mamava, mais produzia no outro. E ela já estava iniciando a introdução alimentar, mas ainda não se alimentava direito, não comia o suficiente, chorava porque queria o peito e tal. E aí eu comecei a entrar em desespero. Falei, meu Deus, minha ideia era amamentar até pelo menos os 3 anos de idade. Ela só tem 9 meses, eu não sei o que, eu não vou dar conta, ela ainda não entende e tal. E aí cheguei lá nessa roda de mães e as duas consultoras olharam. Gente, eu arranquei o seio lá mesmo no parque. Falei, vem aqui atrás da árvore. Pelo amor de Deus, me ajudem. E assim, a gente para de se preocupar com tanta besteira, assim, né? Tipo, Sim, sim.
em relação ao nosso corpo, a gente aprende que ele é útil realmente para conduzir a vida adiante, né? Então, gente, não tinha vergonha nenhuma, assim. Falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Tirei os peitos lá, falei, eu olha ia aqui. falar sobre isso. Aí ela pediu para ver o outro, porque ela falou, deixa eu ver o outro como que tá, para eu ter parâmetro, né? Comparar se o seu seio é desse tamanho, se não é. E aí, quando ela olhou, ela viu uma pontinha branquinha no meu mamilo. Eram fungos. E aí ela falou, Natália, tá com fungo, tá com alguma coisa aqui que tá entupindo, né? E na verdade, o que aconteceu? O leite tentou sair, conseguiu um pouquinho, mas parou. Como eu não coloquei mais a Lasri pra mamar ali, ficou parado e fez um fungo. E aí ela falou, Natália, você vai ter que massagear, até ele liberar. E aí, quando ele estiver chegando no bico, você vai ter que pegar uma agulha e tudo isso assim, ela falando pra eu fazer em casa, porque ela não ia na minha casa. Não lembro o que aconteceu no dia, se elas tinham um compromisso e não iam conseguir. Aí ela falou pra eu pegar uma agulha e pra eu ir esfolando essa partezinha que tava até abrir e o leite descer. E aí, outra coisa, eu tive que colocar a Lasri pra mamar de ponta cabeça. Então eu tive que colocar ela ao contrário, né? Tipo, eu coloquei ela deitadinha na cama e eu ia com o peito na boquinha dela e ela com o pé aqui na minha cabeça. E ela já tinha 9 meses, ela chutava. Enfim, eu sei que foi um parto, assim, eu fui pra casa da minha mãe nesse dia, e aí fiquei lá, gente, como eu gritei naquele dia de ficar passando aquela agulha, doeu pra caramba, e ela já tinha 9 meses, então imagina, a gente pode passar por N coisas, assim, mesmo depois de meses amamentando, né, e eu quis continuar amamentando, então, talvez para uma outra mãe que não tivesse informação, teria interrompido a amamentação nesse processo, né, nessa adversidade que aconteceu ali, né. Então, consegui, aí eu lembro que nesse dia eu coloquei ela pra mamar de ponta cabeça e deu certo. Ela foi esvaziando, gente, que eu dei um alívio. Nossa Senhora! E assim, eu tinha que segurar ela pra não mamar do outro lado, pra sentir fome, pra colocar ela pra mamar no seio, que precisava esvaziar, porque senão ela nunca que queria, porque tava mais difícil de sugar também. Ela teve que fazer mais força pra sugar. E eu fui insistindo, fui conversando com ela. Filhinha, por favor, é desse seio que você tem que mamar. Ajuda a mamãe tá com dor, preciso que você me ajude. É só você mamar, sugar. Ia falando, porque assim, com 9 meses, eles já absorvem tudo que você tá falando. Não entende racionalmente, mas vai obedecendo, vai seguindo o que a mamãe tá falando. Então, foi meio que isso, assim, deu super certo, graças a Deus. Mas, assim, coisas que acontecem, né? E que a gente precisa de ajuda. Então, as consultoras de amamentação estão aí disponíveis, gente. Quem precisar, eu passo contato, eu tenho aqui contato de várias que podem te ajudar, porque é muito necessário. Sim, sim. E elas o não lance cobram da muito, vergonha. né? Na época era, sei lá, R$ 100 uma consulta de 1 hora. Né? Eu Não acho é que muito é isso, absurdo sim. o valor, não. Muito mais barato que uma caixa de leite, que uma lata de leite que você vai usar aí 3, 4 latas por mês. Era sobre o leite que eu queria falar. Quando eu estava nesse processo de conseguir amamentar e da produção do meu leite, se você perguntar, você nunca deu fórmula para a Kiara? Eu vou falar para você que sim. Isso já aconteceu. Lamentavelmente, eu fiquei muito triste, mas a Kiara não ganhava peso. E aí, né, você acredita no pediatra, né? Tem aquela curva que eles acompanham de crescimento, enfim, você tem que acreditar em alguém, né? E a Kiara, ela nasceu com 2,460, ela nasceu muito pequenininha e realmente ela não estava ganhando peso. E aí, quando o pediatra fala para você que você tem que dar fórmula, você dá, mas eu falei para ele, eu vou dar fórmula, mas eu não vou parar de amamentar. Aí ele falou, tudo bem, mas saiba que a sua filha pode largar o seu seio se você der a fórmula para ela. Quanto E eu tempo ela falei, tinha, Karine? ela foi antes da introdução alimentar, então ela tinha 4 meses. 4 meses. Ela mamou a fórmula por 2 meses. E quando eu vi que ela ganhou peso, e a fórmula também era só de manhã e à noite.
Depois eu tirei de manhã e só dei à noite. E só por 2 meses ela ganhou peso, eu parei e a minha produção de leite parece que aumentou, porque ela não parou de mamar, ela preferia o mamazinho do que a mamadeira. E graças a Deus, depois que eu percebi, eu falei, não, agora chega de mamar a fórmula, agora você vai ficar só no peito. E aí já veio a introdução alimentar, né? Que ela sentiu necessidade de comer, ela pedia, ela se interessava pelos alimentos, né? Que é uma forma natural de você fazer a alimentação, a introdução alimentar, que pode ser uma outra live da gente, né? Sobre Um BLW, outro assunto, falaremos. né? Que agora não dá para falar, mas foi assim um processo super bacana também. Eu tirei a fórmula, ela não deixou de mamar o meu seio, inclusive ela não gosta de mamadeira. Ela não gosta de chupeta, ela nunca pegou chupeta, ela não gosta do bico da mamadeira. Enfim, então E eu tive é que uma dar. questão de informação mesmo, né? A gente tem 3 minutos aqui para encerrar a live. Passa muito rápido, lembra que eu te falei? É uma Verdade. questão de informação, porque a Lazuri, né, a minha filha, ela era sempre muito magrinha, ela estava sempre abaixo da curva, né? E eu levava na pediatra, e o pediatra falava, ela é um bebê magrinho. E ela olhava para mim e pro meu marido e falava, vocês dois são baixinhos. Eu tenho 1,55 m, 56. Meu marido tem 1,60 m e pouco. Nós dois somos magros, baixos, né? Baixinho, estatura baixa. E a nossa filha é pequenininha também, né? A Lázaro nasceu com 49 centímetros e 2,9 kg, né? Então ela sempre foi pequenininha. Quando ela tinha 4 meses, ela devia ter 4 quilos, 4 quilinhos, né? No máximo, 4 quilinhos e pouco. Então sempre foi assim. E ela depois ela ficou com 6 quilos até quase 9 meses, assim, 8. É, E é, depois que ela começou a ganhar de novo, depois ela ficou acho que com 8, 9 quilos até quase 1 ano e meio, 1 ano e tanto. E as crianças já pesavam 14 quilos na idade dela, ela pesava 8, 9. Né? Então sempre foi mais magrinha do que todos os outros bebês que respeitavam a curva, enfim. Mas a questão da curva é muito relativa, precisa levar num pediatra que tenha a mente aberta, sim, que estude mais sim. sobre isso, que tenha estudos atualizados, porque infelizmente eles aprendem na faculdade a seguir aquela curva, né? É. E Enfim. detalhe, né? Eu passei por quantos pediatras antes de encontrar a homeopata da Kiara, né? Uhum. E a mesma que Então você é um pega, desafio, né? precisa pegar Então, indicação, precisa é, procurar também com pessoas que estejam alinhadas com aquilo que você pretende sim, fazer, porque sim, muitas vezes uma pessoa vai te passar a indicação de que para ela foi bacana, mas será que é aquilo que você acredita? Será que é aquilo é, que você deseja fazer? exato. Né? Então, Então, a Kiara passou por 3 pediatras antes de eu encontrar a pediatra dela mesmo, a pediatra que eu acredito, a pediatra que me falou sobre a curva, que talvez se eu tivesse encontrado ela antes, eu nem teria dado a fórmula, né? sim, E, sim. e tem É importante aquele, reconhecer e corrigir, né? Enfim. Passar sim. adiante os nossos aprendizados, né? Temos 1 E minuto e lembra 40 segundos. Começou a contagem regressiva aqui. Bom, Mas vai então ficar vamos salvo, finalizar, gente. Vou deixar né? salvo essa live. Vamos finalizar. Se alguém quiser entrar em contato comigo como consultora parental, eu estou disponível. Se você tiver algum momento desafiador com o seu filho, né? Se você estiver passando por algum momento assim que você não saiba como resolver, eu estou disponível no canal, né? Educação com Apoio. Você pode entrar em contato, você Vamos, pode vamos mandar fazer mais lives. mensagem. Vamos falar sobre birra, sobre os comportamentos das crianças, como distrair as Isso. crianças nessa pandemia, né? Sim, Então, tem verdade, muitos outros verdade. assuntos aí. Uma coisa que eu queria Ah, só puxar um gancho. Fala, pode falar. eu só ia falar que hoje a Kiara curou o meu seio, tá? Ele Ah, tá é? totalmente para fora e ele não entra mais 1 minuto para dentro. Você vê? Amém, isso aí. E aquilo que a Karine estava falando, né, sobre os anticorpos, a nutrição, enfim,
Tem até uma pesquisa, né, do coronavírus aí que a mãe produz anticorpos para o bebê quando esse foi infectado ou a mãe, né? Então, gente, o leite materno ele é muito, muito, muito poderoso. Ele produz anticorpos para tudo, para coisas que a gente nem imagina que exista, para doenças que ainda nem existem, né? Conhecimento científico. Então, bom, finalizamos por aqui, ó. 5, 4, 3, 2, vai encerrar. Beijão.